de São Paulo. Também comentávamos há pouco sobre a chegada de uma cepa nova, mais agressiva da doença. E o primeiro caso com essa nova cepa foi confirmado na última sexta em São Paulo pela Secretaria Estadual de Saúde. Aqui na região de Campinas são 6 casos da doença. E sobre isso a gente conversa agora com a Regiane de Paula. Ela que é coordenadora de controle de doenças da Secretaria de Estado da Saúde aqui em São Paulo. Fala conosco. Regiane, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Bom, Regiane, queria que você começasse então explicando pra gente qual que é a diferença entre as cepas, né? Tem esse tipo aí mais agressivo da Mpox que já foi identificado aqui em São Paulo, o primeiro caso, né, no nosso estado, no país. Qual que é a diferença entre essa nova cepa e a antiga, né? Ela é de fato mais agressiva? Na República Democrática do Congo, ela se mostrou mais agressiva, né? Uhum. Mesmo assim, eles conseguiram conter esse surto. O que acontece é que a gente tem uma jovem de 29 anos que foi identificada como o primeiro caso do clado 1B, desse que circula na República Democrática do Congo. Mas ela passa muito bem, ela já foi totalmente recuperada, já teve alta médica do Instituto Emílio Ribas ontem à tarde. Então, o que acontece é que desde 2022, a Mpox ela já é endêmica no estado de São Paulo e no Brasil, com o clado 2, mas agora o clado 1B é esse que traz talvez uma maior severidade, principalmente na República Democrática do Congo, mas a gente continua avaliando e prestando todas as assistências, não só em relação à assistência, mas também em relação à vigilância desse caso e à vigilância dos contatos. E por que há novas cepas hoje dessa doença? Por que também essa chegada mais fácil, né, Regiane, para nossa região? Vamos lá, a gente está falando do estado de São Paulo. O estado de São Paulo é uma porta de entrada, né, de todo o Brasil. A gente tem os 3 maiores aeroportos da América do Sul e o maior porto da América Latina. Então nós temos uma vigilância muito presente em todos esses municípios para que qualquer entrada de qualquer vírus ou de qualquer outro patógeno que venha para o nosso território, a gente possa ter uma resposta, uma preparação, uma resposta rápida à população frente a isso. E nesse caso foi uma pessoa que foi uma visita dessa pessoa que reside aqui em São Paulo, na região metropolitana de São Paulo, que veio da República Democrática do Congo e, portanto, a gente teve esse primeiro caso. Então, para a vigilância em saúde, isso é algo que a gente vem monitorando e que acontece porque a gente trabalha também não só com o nosso dia a dia, né, de doenças e agravos, mas também com casos que a gente chama de inusitados. Essa cepa nova, a clado 1B, né, Regiane, como você explicou, ela é identificada mesmo pelos exames clínicos, pelo diagnóstico que é feito, ou os pacientes que têm, né, essa cepa, eles têm sintomas diferentes da Mpox? Não, os sinais e sintomas são praticamente os mesmos. A gente consegue fazer uma avaliação desse clado através do análises laboratoriais. Então, a gente faz uma vigilância genômica. Todo caso de Mpox confirmado no estado de São Paulo, nós fazemos no Instituto Adolfo Lutz a vigilância genômica. Então, por isso que nós conseguimos identificar o clado 1B, mas ele evoluiu bem, a paciente teve uma evolução excelente e até o momento a gente está em contato com todos aqueles que tiveram contato com ela, da família, e não há nenhum outro caso. Então, nesse momento, ele é um caso isolado. Falando dos casos da Mpox no estado, né, Regiane, até a última terça, a última atualização aí divulgada pelo estado, eram 121 casos confirmados, desses 121, 6 aqui na nossa região de Campinas, e no ano passado, em todo o estado, foram mais de 1.100 casos. Falando desse ano, desse número que a gente tem até agora, né, como é que o governo do estado avalia esse número de transmissões desse ano? Ainda a gente está num cenário de início de ano, né, trabalhando por semanas epidemiológicas, então a gente ainda está num cenário de início de ano, mas como eu disse, ele é endêmico, principalmente o clado 2, em todo o estado e no Brasil. Então a gente continua monitorando, temos um painel de monitoramento para trazer essa informação de forma extremamente transparente para toda a população e continuamos divulgando quais são os sinais e sintomas para que toda a população esteja alerta. Então, como a Mpox é transmitida, quais são os seus sinais e sintomas, para que a gente tenha, então, esse movimento de que qualquer pessoa
que por acaso tenha esses sinais e sintomas, procure rapidamente uma unidade de saúde para sua avaliação. E como ocorre a transmissão da doença, Regiane? Segundo a OMS, a mpox pode ser transmitida de seres humanos, né, por contato físico com alguém que esteja transmitindo o vírus, como materiais contaminados ou mesmo animais infectados. No entanto, há também uma possibilidade e há uma disseminação globalmente de forma via relações sexuais. Então, contato pessoa a pessoa, roupa de cama de pessoas que tiveram lesões, tudo isso pode ser uma forma de transmissão da mpox. Em relação aos sintomas, né? Quais são os principais sintomas que a gente pode citar aqui para os nossos ouvintes? Tá, então os principais sintomas da mpox, eles têm febre, eles envolvem febre, dores musculares, cansaço e principalmente linfonodos inchados. E uma característica muito comum dessa doença é o aparecimento de erupções na pele, umas lesões que parecem bolhas, que geralmente podem começar no rosto e se espalham para todo o resto do corpo, principalmente nas regiões de mão e de pés. Todo paciente que tem a mpox, ele tem essas lesões, Regiane, ou nem sempre? Geralmente, quando você fala de mpox, você tem essas lesões muito características, elas são muito características da doença. E aí, se a pessoa nota algum desses sinais, desses sintomas, principalmente a questão de erupções na pele, né? Qual que é a orientação hoje da Secretaria de Estado da Saúde? Procurar uma unidade de saúde para o seu rápido atendimento. E os sintomas, quando você tem contato com alguém que tem mpox, os sintomas começam a aparecer entre 6 a 13 dias após esse contato. Mas ele pode levar até 3 semanas. Por isso que a gente alerta da necessidade de você manter esse rastreamento dos contatos, tanto do clado 2 como especificamente desse clado 1B, que já estamos rastreando junto a essa paciente todos os contatos dela. Doutora, você falou no início aqui da entrevista sobre a questão de São Paulo ser uma grande porta de entrada para o país, né? Os aeroportos internacionais, enfim. Então, hoje, tem regiões endêmicas que preocupam mais para pessoas que vão fazer viagens para essas regiões? Se sim, quais são? A República Democrática do Congo e a região da África é uma região que realmente tem esse alerta da Organização Mundial de Saúde, né? Então é muito importante que a gente saiba disso, mas a gente precisa estar alerta a todos os sinais e sintomas para qualquer doença. Então a gente está falando especificamente da mpox, mas o Estado de São Paulo faz esse rastreamento, como eu disse, tem uma vigilância em saúde extremamente ativa para qualquer caso inusitado. Então a gente vem trabalhando sistematicamente. Mpox já apareceu no território, no Estado, em 2022. A gente estava terminando aí, ou estava no momento de, não terminando, porque a gente realmente não teve o término da Covid, né? Mas da pandemia em si, a gente estava tendo aí uma diminuição grande dos números de casos, e em seguida entrou o mpox. Por conta do clado 1B, o Ministério da Saúde, em 2024, ele criou um centro de operações de emergência, e esse centro de operações de emergência do Ministério da Saúde foi acionado por nós aqui da Coordenadoria de Controle de Doenças, da Secretaria de Estado de Saúde, informando então sobre esse caso dessa paciente de 29 anos, moradora da região metropolitana de São Paulo, do clado 1B, e fizemos no dia 11 uma reunião com o Ministério da Saúde para o alinhamento dessas informações e dessa forma também a OMS ficar ciente desse caso. Mas a paciente passa bem, não tem mais lesões nenhuma, você já está na sua casa. Em relação à prevenção contra a mpox, doutora, você explicou sobre a transmissão por esse contato, né, mais próximo, mas tem alguma forma de prevenção contra o vírus, principalmente para quem vai viajar para outros países? Ela é transmitida, né, dessa maneira, então, através do contato. Então, é muito importante que a gente tenha um olhar para esse contato com quem a gente está, né, com as pessoas que a gente está convivendo, para que, se isso acontecer, a gente possa rapidamente fazer uma consulta médica para que possa identificar. Mas a mpox, ela já está em todo mundo, né? Ela também está na Nigéria, como você me perguntou, na África Central. Então, são clados que acontecem mais nessa região. E por esse movimento de pessoas, a gente pode ter uma entrada. Então, por isso que a gente faz o monitoramento correto de todos os agravos. Doutora, hoje a vacina da varíola humana, por exemplo, ela fornece alguma proteção também contra a mpox ou não existe uma vacina? Quando a gente fala, né,
sobre a mpox, a gente está falando de uma doença viral da mesma família da varíola, que foi erradicada em 1980, né? Então, ela foi erradicada e essa vacina ela pode dar uma proteção, principalmente para quem tomou essa vacina. Mas mesmo assim, né, existem essas principais cepas conhecidas que eu falei para você, ligadas e associadas à África do Sul, na República Democrática do Congo, e também à África Ocidental, na região da Nigéria. Mas quem já tomou a vacina tem uma possível proteção para os casos mais graves. E hoje, como é que é feita a testagem da doença? Existe esse rastreamento que você explicou, né, doutora, que é feito pela Secretaria de Estado da Saúde, mas os municípios é que fazem inicialmente essa testagem? Como é que funciona? Veja, quando a gente fala de mpox, a gente fala geralmente de um serviço terciário que vai atender essa paciente. Então, eu vou te dar exatamente como foi em relação a esse clado 1B. Então, o Instituto Emílio Ribas, ela já tinha passado por outros 2 equipamentos no estado, terciários, que fizeram a coleta desse material e enviaram ao Emílio Ribas, enviaram ao Instituto Adolfo Lutz. Quando ela deu entrada no Emílio Ribas, nós fizemos uma nova coleta e dessa maneira nós conseguimos rastrear. Então, quem faz toda a sorologia, quem faz o PCR, quem faz a vigilância genômica é o Instituto Adolfo Lutz. Seja o Instituto Adolfo Lutz Central, no caso do genoma, no caso do PCR, quem trabalha com isso são os Institutos Adolfo Lutz regionais. O Estado tem 12 Institutos Adolfo Lutz regionais, mais o Instituto Adolfo Lutz Central. Então, eles enviam para nós e nós fazemos esse sequenciamento. Certo. Doutora, reforçando aí novamente para nossa audiência, quais são os sinais de alerta, né, principais sintomas da mpox? Febre alta, linfonodos e erupções na pele bolhosas, geralmente do tipo bolhoso. Então, se você teve contato com alguém que veio dessa região, né, por favor, procure uma unidade de saúde para atendimento. Agradeço a doutora Regiane de Paula falando conosco, ela que é epidemiologista, também coordena a Coordenadoria de Controle de Doenças da Secretaria de Estado da Saúde aqui de São Paulo, falando conosco sobre a mpox, né? A gente tem 6 casos aqui na região de Campinas e agora a confirmação da chegada aí de uma cepa mais agressiva, um caso confirmado em São Paulo, como a doutora explicou pra gente. Doutora, muito obrigada, viu, pelas explicações. Boa tarde para você. Obrigada, uma boa tarde a todos. Até mais. Agora, 3 em ponto, olha, já